Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você, ligadinho aqui no LAC Concursos. Chegando aqui na área mais uma vez o professor Edenilson Moraes para a condução deste processo pedagógico, que é muito mais do que isso. É um projeto de futuro que visa capacitar você para que você fique competitivo para este concurso ao qual você está se dedicando com muito foco, com muita disciplina e determinação. E a gente hoje vai falar de história do Brasil, a gente vai falar de história da Bahia, galera. Para sermos mais exatos ainda, iremos falar sobre a Conjuração Baiana, este importante movimento emancipacionista ocorrido do Brasil durante o século XVIII, lá no finalzinho do século XVIII, naquele contexto histórico marcado pela ocorrência desses movimentos separatistas, movimentos que visavam romper com a dominação metropolitana aqui no Brasil. Então a gente vai começar a nossa aula apresentando para você o contexto histórico em que se deu a Conjuração Baiana. Vamos lá então, pessoal. A Conjuração Baiana se enquadra como uma rebelião, vamos dizer assim, né? Uma movimentação, um movimento emancipacionista. O que é um movimento emancipacionista, professor? São movimentos que tinham a clara intenção de romper com o estatuto do Pacto Colonial, de romper com a dominação metropolitana em relação ao Brasil. Trocando em miúdos, meus amigos, significa movimentos que visavam a independência do Brasil. Ficou muito mais fácil, não é? Movimentos que visavam a nossa emancipação política. Por isso, são chamados de movimentos emancipacionistas. Quando é que eles ocorreram aí, professor Edenilson? Eles ocorreram entre o final do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, num contexto histórico que é marcado por uma nova ordem política, ideológica, filosófica e rebelde, pessoal, muito influenciada pelas ideias do iluminismo, influenciada por ideais pregados por filósofos tais como John Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, toda essa galerinha boa aí que produziu inúmeras obras relatando aí uma crítica voraz contra o absolutismo, contra a tirania, contra o autoritarismo. E essas ideias chegam até o Brasil através da elite letrada, através daqueles que estudavam nas universidades europeias, como por exemplo na Universidade de Coimbra em Portugal. Então essas ideias vão ganhar força no Brasil e vão influenciar uma série de movimentos, igualzinho à Conjuração Baiana que a gente está estudando agora aqui na nossa aula. São influências exteriores, uma série delas, que a gente vai mencionar todas elas daqui a pouquinho para você. E marca também o antagonismo entre os interesses econômicos e políticos das elites coloniais e os interesses das autoridades metropolitanas. Esse antagonismo, esse choque de interesses vai ficar muito visível na segunda metade do século XVIII e no começo do século XIX. Não é por acaso que é nesse contexto histórico que ocorrem uma série de movimentos importantes. 1789 aconteceu a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira lá em Vila Rica. 1798 foi a nossa boa e velha Conjuração Baiana em Salvador. 1817 nós temos um outro movimento significativo na região Nordeste, que foi a Revolução Pernambucana. E, finalmente, 1822, a data da independência política brasileira, naquele arranjo político, aquele acordo estabelecido entre as elites brasileiras em torno do príncipe regente Dom Pedro.
Mas entenda, é um longo processo histórico que tem uma série de influências importantes e você precisa ficar ligado no lance, moçada. Olha só, temos aqui agora para você, na nossa tela já apareceu, olha aí, a Conjuração Baiana. Conjuração Baiana foi um movimento emancipacionista ocorrido em Salvador no ano de 1798. Toma nota aí. Anota tudo isso no seu caderno, que são informações importantes. A Conjuração Baiana foi um movimento emancipacionista ocorrido no contexto da crise do antigo regime colonial aqui na América Portuguesa, moçada. A Conjuração Baiana, galera, também é conhecido como Revolta dos Alfaiates. Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios também é outra denominação que recebe a Conjuração Baiana. Por que Revolta dos Alfaiates, professor? Porque uma parte dos envolvidos, dos participantes desse movimento era alfaiate. Não é? A gente tem a participação de muitos negros de ganho que vão participar aí desse movimento. E entre eles nós temos a participação de alfaiates também. Veja só, a nossa boa e velha Conjuração Baiana foi uma revolta de intelectuais contra o despotismo. Entre esses intelectuais nós podemos citar o nosso amigo aqui, Cipriano Barata. Vamos anotar o nome deste distinto cidadão, Cipriano Barata, que atuou numa série de movimentos importantes no Brasil. Na Conjuração Baiana, por exemplo, ele estava lá, participou. Outro movimento foi a Confederação do Equador, de 1824. Baratão estava lá na parada também, pessoal. Cipriano Barata foi deputado, né, atuante lá nas cortes de 1820, ele estava lá atuando em defesa dos interesses dos colonos, os interesses do Brasil aí, já naquele contexto que vai marcar a ruptura entre Brasil e Portugal, culminando com nossa independência política. Mas vamos lá, revolta de intelectuais contra o despotismo. Despotismo de quem, professor? Despotismo das autoridades metropolitanas portuguesas, entre elas o rei de Portugal. Perfeito? Então, entre esses intelectuais, nós podemos mencionar Cipriano Barata. Também, olha só, um aspecto importante da Confederação, aliás, da Conjuração Baiana, é a participação da maçonaria. Olha a maçonaria aí, pessoal, participando efetivamente da organização desse movimento. A loja maçônica Cavaleiros da Luz esteve atuando na Conjuração Baiana de 1798, mas nós tivemos também uma expressiva participação das camadas populares. Olha só o caráter popular que possuiu essa revolta. Olha só, se a gente for fazer uma comparação entre a Inconfidência Mineira de 1789 e a Conjuração Baiana de 1798, nós teremos algumas semelhanças, mas teremos também significativas diferenças. Entre as diferenças principais, olha só, enquanto a Inconfidência Mineira se constituiu num movimento eminentemente elitista, a Conjuração Baiana tinha um caráter mais eclético, um caráter mais popular. Tinha participação de setores das elites? Tinha, ok, uma parte das elites vai participar desse movimento. Camadas médias, olha a galera da maçonaria, a loja maçônica Cavaleiros da Luz, mas nós temos também a participação de negros escravos, de negros alforriados, de negros de ganho. Não é à toa que o movimento também chama de Revolta dos Alfaiates aí, galera. Olha o caráter popular que possuía a nossa boa e velha Conjuração Baiana. Aqui a gente vê alguns
dos líderes populares que a Conjuração Baiana teve. Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga das Virgens e João de Deus. Perfeito. Olha só, causas internas que vão suscitar a deflagração desse movimento. Insatisfação com a política metropolitana. Vamos lá, insatisfação por quê, professor? Por causa do despotismo metropolitano, o autoritarismo exercido pelas autoridades lusitanas, a centralização política. E olha esse detalhe aqui que sempre influencia. Não é o fator determinante, mas é um dos fatores principais que vão ocasionar a ocorrência de variados movimentos ao longo da história do Brasil. A questão dos impostos, os elevados impostos cobrados na região. E vamos lembrar também que o contexto histórico em que ocorre a Conjuração Baiana, 1798, vamos lá, finalzinho do século XVIII, moçada. 1798, aí galera, finalzinho do século XVIII. Então é um momento histórico em que Portugal ia gradativamente reforçando o chamado arroxo fiscal, cobrança elevada de impostos. E vamos lembrar também que desde 1763, Salvador havia perdido o status de capital do Brasil para o Rio de Janeiro. O Marquês de Pombal promoveu a transferência da capital, então Salvador deixou de ser a sede administrativa do Brasil, que passou a ser o Rio de Janeiro. Perfeito? Então, são uma série de fatores, causas internas, que vão marcar essa insatisfação por parte de segmentos da população baiana em relação às autoridades metropolitanas. Outro fator importante é a crise econômica, a queda na produção de cana-de-açúcar, por exemplo, de algodão. Então, essa crise econômica que a Bahia enfrenta em finais do século XVIII também é um fator agravante que vai levar à ocorrência da Conjuração Baiana. Vamos lá, olhando para o mapa com atenção para você fazer a localização geográfica coerente na nossa aula de hoje. Vem comigo então, moçada. Movimentos de libertação nacional. São os nossos movimentos emancipacionistas. Olha só que legal. Movimentos emancipacionistas. Vamos lá. Movimentos emancipacionistas. Aqui estão eles. 2. A gente está demonstrando 2. Foram 3, basicamente, no Brasil, não é? 2 durante o século XVIII. O primeiro deles, aqui em verde no nosso mapa, a Inconfidência Mineira de 1789. E a segunda, a Conjuração Baiana de 1798. 2 movimentos de libertação colonial ocorridos durante o século XVIII. Teve mais, professor? Teve mais. No século XIX ocorreu a Revolução Pernambucana de 1817, que também é um movimento emancipacionista. Vamos ver então quais são os fatores externos, os fatores exteriores que também influenciaram de forma decisiva na ocorrência da Conjuração Baiana. Olha lá, crise do antigo sistema colonial. O antigo sistema colonial, essa da exploração metropolitana sobre a colônia, explorando suas riquezas, cobrando variadas formas de tributação, uma elevada carga tributária, perfeito? Temos também, então, além da crise do antigo sistema colonial, gente, olha só, o século XVIII, eu vou até explicar melhor isso aqui. O século XVIII, principalmente a segunda metade do século XVIII, é um momento de contestação, de crise do antigo sistema colonial na América e o início do rompimento da dominação metropolitana. Nós tivemos a independência das 13 colônias inglesas na América do Norte em 1776.
dando origem aos Estados Unidos. Depois tivemos a Revolução Haitiana, que era uma colônia francesa, acabou tornando-se um país independente. Posteriormente, os antigos vice-reinos espanhóis na América do Sul também passaram a lutar, pleiteando a sua emancipação política, surgindo daí uma série de repúblicas na América do Sul. Nesse contexto histórico também se insere o Brasil, com a ocorrência de movimentos que visavam a independência da antiga colônia portuguesa. Beleza? Então isso que é crise do antigo sistema colonial, segunda metade do século XVIII. Legal aí, tio Ed. Vamos em frente. Ideias iluministas, pessoal. Olha o iluminismo, esse importante movimento filosófico que teve como principal epicentro a França, mas que verdadeiramente começou na Inglaterra, com John Locke. O iluminismo pregando a crítica ao absolutismo monárquico, à sociedade de ordens, ao autoritarismo, ao despotismo, pregando essas ideias de liberdade. Essas ideias vão nutrir uma série de movimentos na América. Todos esses movimentos que eu falei agora há pouco, movimentos que concretizaram a independência da América, pessoal, foram influenciados pelas ideias iluministas. Beberam na fonte do iluminismo para consolidar seus ideais. Olha aqui, ideias iluministas influenciam na ocorrência da Conjuração Baiana. O exemplo, a independência das 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos da América. Fato histórico que aconteceu em 1776, 4 de julho de 1776, olha aí a independência dos Estados Unidos. E a Revolução Francesa, moçada. Revolução Francesa, que é um intenso processo revolucionário que começou em 1789 e se estendeu até 1799. Então, todos esses fatos aí, ó, vão influenciar na realização da revolta dos alfaiates, da revolta dos búzios, da nossa Conjuração Baiana. Maravilha! Quais eram então os objetivos principais dos componentes, das lideranças que fizeram parte desse movimento? Olha só, primeiro objetivo, emancipação política. Isso é claro, todo mundo percebe. O objetivo principal era independência, promover a independência em relação a Portugal. Chega da dominação metropolitana, da expoliação, chega desses elevados impostos. Eles queriam dar um basta com a dominação metropolitana. Logo, primeiro objetivo, independência, emancipação política. Alcançada a independência, seria proclamada uma república. Perceba que nesse contexto histórico aqui, galera, os países, as antigas colônias que iam gradativamente conquistando a sua emancipação política, sua independência, iam também adotando o regime republicano. Foi assim com os Estados Unidos, foi assim com o Haiti, foi assim com as nações da América do Sul, não é? Então o interesse dos conjurados baianos, se eles conseguissem tomar o poder, seria, depois de alcançada a independência, implantar uma república na região. E olha só, outra característica importante que destoa das características da Inconfidência Mineira. Lembra que eu falei agora há pouco que a Inconfidência Mineira foi um movimento de característica essencialmente elitista. Tudo bem? Já a Conjuração Baiana teve um caráter mais popular. E muito mais do que isso, apresentava ideias mais radicais ainda, como por exemplo, a proposta de igualdade jurídica entre brancos e negros. Olha só que medida extremamente radical.
podemos perceber uma grande radicalidade na ideia dos conjurados baianos em se promover igualdade jurídica entre brancos e não brancos, né? Negros e mulatos. Claro que não eram todos os componentes, todos os membros da conjuração baiana que pensavam assim, mas uma grande parcela deles tinha esse ideal de promover não apenas a igualdade jurídica entre brancos e negros, mas também acabar com a infâmia da escravidão, promover a abolição da escravatura. E esta é outra característica que difere a conjuração baiana em relação à Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira não era abolicionista, não havia uma convicção entre os inconfidentes de se acabar com a escravidão colonial. Já que entre os baianos, a maioria esmagadora era contra a vigência do regime escravista no Brasil. Mas o que aconteceu? Os conjurados baianos conseguiram tomar o poder? Não conseguiram tomar o poder, pessoal. O movimento acabou frustrado, acabou sendo fracassado. Houve uma violenta repressão por parte das autoridades metropolitanas portuguesas. Então esse movimento acabou não logrando o êxito esperado. Houve a repressão oficial, prisões de vários componentes da conjuração baiana, eles foram denunciados às autoridades metropolitanas portuguesas e aí ocorreram as retaliações, muitas prisões e o enforcamento de 4 líderes negros do movimento. São aqueles que eu mostrei agora há pouco para você: Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens, Manuel Faustino e João de Deus. Esses 4 líderes negros da conjuração baiana ou revolta dos alfaiates foram enforcados e tiveram seus corpos esquartejados. Punição severa, punição extremamente grave. Por quê? Que a coroa portuguesa promoveu uma severa punição aos participantes da conjuração baiana. O objetivo era sufocar todos os movimentos de contestação, os movimentos de oposição. Visava, portanto, desencorajar novas revoltas populares ou revoltas promovidas por afro-brasileiros. A elite colonial, as autoridades metropolitanas temiam o chamado haitianismo. O que seria o haitianismo, pessoal? Seriam as revoltas promovidas por negros escravizados e também por negros alforriados também. A exemplo do que havia acontecido lá em Santo Domingo, né? Lá na Ilha Espanhola, que deu origem ao Haiti, a Revolução Haitiana. Então havia o medo do chamado haitianismo. Tudo bem? Na imagem a gente vê aí a severa punição de alguns líderes da conjuração baiana. Perceba aí que os líderes negros e mulatos foram mortos. O Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga das Virgens, o João de Deus, o Cipriano Barata, que era um político, que era um maçom, componente da loja Cavaleiros da Luz, ele não foi morto, ele não foi enforcado, né? Tanto é que ele participa de um outro movimento na Bahia, poucos anos depois, em 1824, na chamada Confederação do Equador. Aqui na imagem nós temos o enforcamento dos líderes negros da conjuração baiana. São os mártires da conjuração baiana que ousaram sonhar, intentar, reivindicar a independência colonial. Beleza? Então, moçada, vamos conferir então algumas questões. Olha só, questão interessante, hein? Questão da PM da Bahia de 2010. Vamos ver o que fala essa questão?
A história do Brasil foi marcada por diversos movimentos sociais populares que lutaram por melhores condições sociais e contra as injustiças e as desigualdades. Dentre esses movimentos, o que contou com uma grande participação da população afrodescendente e que teve como um dos objetivos a criação de uma sociedade sem a separação jurídica a partir do critério étnico e de cor foi, olha só, a questão já nos apresenta aqui no comando da questão, moçada, sobre os movimentos sociais que aconteceram no Brasil ao longo de sua formação histórica e fala de movimentos com a participação, veja só, da população afrodescendente. Olha aí, você já reduz sensivelmente o número desses movimentos, não é? São movimentos significativos, importantes, são movimentos que apresentam uma grande relevância histórica, beleza, mas são limitados, são poucos esses movimentos com a liderança, com a participação efetiva da população afrodescendente no Brasil, moçada. E olha só, ele fala também sobre os objetivos de tais movimentos, criação de uma sociedade, a gente pode até grifar aqui, sociedade sem a separação jurídica, a partir de critérios étnicos e raciais. Pô, agora ficou fácil, não é? Qual é esse movimento? Letra A, Conjuração Baiana. Letra B, Inconfidência Mineira. Letra C é o cangaço. Letra D é o tenentismo. Ou letra E é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. É claro, pessoal, que o movimento ocorrido ao longo da história do Brasil, com o protagonismo de negros e mulatos que visavam a abolição da escravatura, a igualdade jurídica entre brancos e não brancos, incluindo-se aí os negros e os mulatos, foi o movimento da Conjuração Baiana, que nós estamos estudando na aula de hoje. A alternativa correta, portanto, letra A. Legal? Vamos para a próxima questão, então, aqui, pessoal. Próxima questão, deixa eu me localizar aqui, vamos lá. Agora sim. Segunda questão aqui, gente, vamos lá. 10 escravos foram presos e incluídos na devassa realizada pelo desembargador do Tribunal da Relação da Bahia, Francisco Sabino Álvares da Costa Pinto. Mas a questão não é a quantidade. A questão é que eram escravos. Escravos, na maioria, pardos e nascidos na Bahia. O único escravo africano preso é o Mina Vicente. Pelo que se acompanha nos autos da devassa que os colheu, todos eles souberam de conversas e encontros conspirativos de homens livres, alguns brancos, outros pardos, alguns militares, oficiais de baixa e média patente, outros artesãos e ainda outros intelectuais. Vamos lá. O movimento descrito no texto, cuja participação de escravos indica a luta pelo fim da escravidão, se refere, letra A, à Inconfidência Baiana, letra B, à Sabinada, letra C, ao cangaço, letra D, ao movimento de Canudos ou letra E, a revolta tenentista. Você percebeu aqui, nesse fragmento, que falava sobre uma devassa, um processo jurídico que ocorreu sobre vários elementos escravizados, vários negros escravos que foram presos e que foram julgados. Mas a questão, ele fala que não é a quantidade de negros escravizados que foram presos, mas sim o fato de que a maioria dos componentes desse movimento eram escravos, eram pardos e nascidos na Bahia, e que foi um movimento que lutava pelo fim da escravidão e que tinha a participação de artesãos.
Aí você já lembra dos alfaiates, não é? Que movimento é esse, pessoal? Resposta correta, letra A, Inconfidência Baiana. Aí você pode me perguntar assim, mas vem cá, professor Edenilson, você não se referiu a esse movimento ao longo de nossa aula como Conjuração Baiana? Sim, meu caro aluno, mas esse movimento é conhecido como Conjuração Baiana ou Inconfidência Baiana. Ele pode ser chamado também de Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios. Fica de antena ligada aí para essa nomenclatura toda que tem o movimento da Conjuração Baiana. Alternativa correta, então, moçada, letra A. Vamos para a próxima questão aqui, uma questão que eu achei bem interessante. Uma questão que tem uma ilustração. A aquarela do artista João Teófilo, aqui reproduzida, dialoga com a pintura de Pedro Américo Tiradentes Esquartejado. A pintura de Pedro Américo, que você com certeza já viu em algum livro didático, em algum site de educação, ou viu em algum programa de TV, Tiradentes Esquartejado, uma obra que foi composta em 1893, período de consolidação do regime republicano no Brasil. Não é isso? Não é à toa que o Tiradentes é um dos mártires da República, um dos mártires da independência no Brasil, considerado um dos heróis da República. Beleza? Agora, esta imagem aqui, que toma aquela tela do Pedro Américo como inspiração, mostra uma outra situação, não é isso? Que situação que é essa? Aqui nós temos o enforcamento e o esquartejamento dos 4 componentes ali da Conjuração Baiana. Você lembra deles? Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga das Virgens e João de Deus. Eles foram enforcados, eram líderes negros ou pardos e foram enforcados aqui. Então essa tela está dialogando diretamente com a tela do Pedro Américo Tiradentes Esquartejado. E mais do que isso, eu diria que essa tela também dialoga com aquela foto dos cangaceiros mortos, expostos na escadaria de uma delegacia de polícia, as cabeças decepadas dos cangaceiros. Perfeito? Muito bem. Então vamos conferir aqui, moçada. Sobre a obra de João Teófilo, publicada na capa de uma revista em 2015, é possível afirmar que, letra A, trata-se de uma obra baseada em um quadro do gênero da pintura histórica, sendo que no trabalho de Pedro Américo, o corpo de Tiradentes no patíbulo afasta-se da figura do Cristo, exemplo maior de mártir. Será? Pessoal, no quadro do Tiradentes Esquartejado, do Pedro Américo, mostra Tiradentes, inclusive tem um crucifixo próximo a ele, aproximando a figura de Tiradentes, inclusive o rosto de Tiradentes, da figura de Cristo, não é? E Cristo teria morrido para salvar a humanidade, Tiradentes teria morrido para salvar o Brasil. Então, Cristo, o maior mártir da humanidade, Tiradentes, mártir do Brasil. Perfeito? Então, essa afirmação está errada porque ele diz que afasta a figura de Tiradentes da figura de Cristo. Nada disso. Letra B. Utilizando-se das mesmas formas do corpo esquartejado de Tiradentes, pintado por Pedro Américo, o autor limita o número de sujeitos esquartejados e acentua o tom conservador da aquarela. Nada disso, pessoal. A intenção do João Teófilo era mostrar que na Conjuração Baiana nós tivemos uma violenta repressão por parte da coroa portuguesa. Uma repressão mais violenta, inclusive, do que aquela
verificada 9 anos antes, quando da devassa sobre a Inconfidência Mineira e a execução de Tiradentes em 1792 no Largo da Lampadosa, no Rio de Janeiro. Letra C. A imagem fala sobre seu contexto de produção na atualidade, utilizando-se do simbolismo de Tiradentes e procura ampliar a presença de negros como sujeitos sociais nas lutas coloniais e anti-escravagistas. Olha aí que ponto importante, pessoal. Importante. Na tela do Pedro Américo, Tiradentes esquartejado, Tiradentes é branco, mostrando um líder branco de um movimento emancipacionista brasileiro. Na tela do João Teófilo, que pega a inspiração da tela do Tiradentes esquartejado do Pedro Américo, nós temos quem como sujeitos sociais? Quem que são os protagonistas nessa tela? São os negros. São os negros componentes da Conjuração Baiana, que era um movimento contra a escravidão, um movimento contra a dominação colonial. Então aqui está correta a letra C. E letra D, Tiradentes consolidou-se como um mártir nacional no quadro de Pedro Américo, daí a necessidade do pintor de retratar seu corpo esquartejado. A obra de João Teófilo mostra que os mártires, embora negros, são um tema do passado. Não, um tema do passado por quê, pessoal? Veja aí as lutas da população afro-brasileira para conquistar os seus direitos. Veja, por exemplo, as ações afirmativas que foram aprovadas ao longo do final do século XX e começo do século XXI no Brasil, como, por exemplo, a lei de cotas. Isso implica que nós temos ainda lutas atuais da chamada população, das minorias brasileiras, tá? Muito bem? Então, a alternativa correta, letra C. Letra C. Muito bem, então, pessoal, vimos na aula de hoje as principais características da Conjuração Baiana, esse importante movimento emancipacionista brasileiro. Grande abraço para você e te vejo na próxima aula. Valeu, pessoal! Clique like.